o que é a lei seca e como estudar ela. Essa é uma das maiores dúvidas do concurseiro quando ele inicia os seus estudos por não saber algumas nomenclaturas aí da área do direito, mas hoje estou aqui para te explicar e te dar algumas dicas de como você pode estudar a lei seca. Primeiramente, a lei seca não é aquela lei, né, de beber e dirigir, é a literalidade da lei. Alguns exemplos, né, que você já deve ter visto aí nos seus estudos é a Constituição Federal, o Código Penal, o Código de Processo Penal, as constituições dos estados. Então, todos os artigos e incisos que estão ali dentro daquele código são considerados letra de lei. E hoje, cerca de 70% de questões das provas de concursos cobram lei seca. Basicamente, a banca pega aquele artigo, dá um Ctrl+C, um Ctrl+V na sua prova e vai mudando ali alguns conceitos, colocando ali algumas palavras para mudar ali aquele artigo. Coloca algumas peguinhas aí, como vocês já devem estar acostumados a ver nas questões de concurso, e fazem as questões de prova dessa forma. Agora eu vou te dar algumas dicas que podem te ajudar nos estudos. Primeira dica aqui que eu acho muito importante é você fazer o estudo ativo. E o que é o estudo ativo? Não sei se acontece com vocês, mas quando eu tô lendo algo que eu não estou 100% concentrada ali naquela leitura, eu acabo esquecendo imediatamente o que eu acabei de ler. E para não acontecer isso com você, quando você estiver lendo ali o Código Penal, a Constituição Federal, o que você vai fazer? É interessante você ter um vadimeco físico ou imprimir ali a lei, ter ela impressa mesmo em papel na sua casa, ou se você tiver um tablet e for acostumado ali a estudar pelo tablet, você tem aquelas funções que você pode riscar, pode anotar. O que é isso, Samila? Você pode estar colocando as suas considerações ali naqueles artigos. Uma coisa que eu fazia bastante, né? Eu tenho até o meu vadimeco até hoje, de quando eu estudava para o concurso ainda, antes de passar, é que ele era todo escrito, né? Todos os artigos ali que caíam, que eu via que caía nas questões, eu ia lá, colocava uma setinha, fazia um círculo, tudo ali para poder não esquecer na hora da prova que eu havia lido aquele artigo. Então é interessante que você pratique esse estudo ativo para você não simplesmente só pegar aquele papel ali e ler e no outro dia você esquecer tudo que você leu. A segunda dica que eu coloquei aqui pra você é você usar marca-texto. É importante que você escolha pelo menos 2 cores ali pra você estar marcando esses artigos, né? Principalmente aquelas palavras que sempre caem, que é o quê? Salvo, exceção, obrigatoriamente, exclusivamente. Essas palavras-chave são muito usadas pelas bancas simplesmente para fazer o quê? Fazer você cair nos pegas e você errar a questão. Mas, se você tiver ali um marca-texto para você estar sublinhando aí essas palavras ali no artigo, você vai ver que isso vai fixar muito na sua memória e você não vai cair nesses pegas. Então é interessante que você tenha esses marca-textos, né, para poder estar marcando essas palavras-chave, marcar exceções, marcar prazos, marcar esses artigos que já caíram, mas no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês ali na prática como que faz essas marcações. Essa é uma forma fácil de estudar e te poupa muito tempo, né? Porque quando você for futuramente fazer uma revisão, você vai ver exatamente quais os artigos ali que você marcou, quais as exceções, quais os prazos, então aquilo ali vai ficar muito mais fácil para você fixar e você sempre lembrar ali do que tem ali naquele artigo. A terceira dica que eu tenho aqui pra você é você fazer questões e ler a lei seca ao mesmo tempo. E como que funciona isso? Você vai fazer as questões, você vai lá nos comentários do professor, você vai ler os comentários do professor. Se lá naquele comentário tiver algum artigo referente àquela questão, você vai abrir a sua legislação, você vai fazer um círculo no artigo para posteriormente você ler o que caiu ali naquelas questões. Dessa forma, você vai estar lendo exatamente o que a banca está mais cobrando e você vai ver que futuramente são sempre os mesmos artigos, né? Você vai ver que Código Penal sempre cai crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, inconstitucional sempre vai cair aquela parte ali de organização dos poderes, então você vai vendo que as questões vão se repetindo. Então quando você começa a fazer essas marcações ali na sua letra de lei, você vai entender o que está caindo e vai sempre estar ali lendo a lei ativamente, né? Tanto resolvendo as questões, quanto de fato ali lendo a literalidade da lei. E como eu falei, esse material, futuramente ele vai servir como revisão. Porque no dia que for ali no seu planejamento de estudos, o dia de você revisar, você vai abrir ali o seu vadimeco, vai ler principalmente todos os artigos ali que caíram, vai fazer as suas marcações como eu expliquei aqui e vai estar sempre revisando o que de fato está caindo nas provas. A quarta dica aqui é você variar os estímulos. E o que é variar os estímulos? Por exemplo, no primeiro momento você vai estar lendo a lei seca, segundo momento você vai estar fazendo questões e lendo a lei seca, e no terceiro momento aí você pode fazer o quê?
ouvir a letra de lei através do YouTube. No YouTube tem vários audiobooks que podem te ajudar com essa parte. Você pode colocar ali enquanto você está dirigindo o seu carro, enquanto você está fazendo as atividades domésticas da sua casa, até mesmo quando você estiver voltando no ônibus ali, você pode colocar no seu fone de ouvido e conseguir ouvir esses audiobooks. Assim vai variar os estímulos e você vai estar lendo, fazendo questões e também ouvindo. Isso é muito interessante. Eu lembro de uma coisa de quando eu estudava, é que o artigo 5º da Constituição sempre cai, né? Com 70, acho que é 78 incisos. 78, né? Incisos do artigo 5º? Lembro que todos os dias quando eu acordava, eu colocava ali o artigo 5º pra tocar. Por quê? Porque tem 78 incisos e a maioria das provas eles cobram algum daqueles incisos que estão ali. Então o que eu fazia? Quando eu ia me arrumar pra ir pra faculdade, ou enfim, tomar café, eu colocava ali pra tocar na televisão, até mesmo no meu celular. E o audiobook tinha mais ou menos uns 16 minutos. Então era o prazo ali pra eu estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida, mas eu ia ouvindo. E é muito interessante que quando chega lá na prova, você consegue relembrar um lugar ali do seu cérebro que você já ouviu alguma coisa referente àquele artigo. É como se fosse uma música, né? Se você pensar numa música agora, seu cérebro vai buscar ali aquela letra daquela música. Então, você escuta tanto ali aqueles artigos que você acaba gravando na sua memória. Fica mais fácil de você lembrar quando você olhar ali pra questão e você realmente saber que você sabe de algum jeito, tá bem aqui na sua cabeça, é só você se concentrar um pouco mais pra você acertar aquela questão. Então é isso, gente, as dicas foram bem rápidas, mas eu tenho certeza que vai ajudar você aí nos seus estudos, assim como me ajudou. Eu fazia exatamente o que eu falei pra vocês, né, fazer a leitura através das questões, fazer a leitura de lei seca, marcando os artigos mais importantes e também ouvir através do audiobook, e isso me ajudou muito a gravar. Mas eu já adianto pra você, você não vai decorar de primeira, você não vai aprender de primeira, você vai precisar repetir várias e várias e inúmeras vezes, isso é completamente normal. Para pessoas como eu, que tenho um pouco de desatenção também, não consigo gravar muitas coisas da primeira vez que eu leio, através da repetição que a gente vai aprendendo, que a gente vai gravando. Então tenha paciência com você, tenha paciência com os seus estudos, tá? Que aos poucos vai dando certo, um dia por vez. Então é isso, depois vocês coloquem aqui nos comentários como que você faz a leitura de lei seca pra gente estar conversando e vendo outras possibilidades também. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, toda semana estarei postando dicas de estudos, de produtividade, tudo pra te ajudar aí a buscar a tão sonhada farda. Um beijo e até a próxima!